Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Acesso 365. Hoje, dia 13 de janeiro de 2025. É isso aí. Vamos juntos explorar a ligação entre a fé e o dia a dia com foco na perspectiva cristã. Para nossa conversa de hoje, Isso. a gente separou as leituras de Mateus 15 e Gênesis 22 e 23. Você já deve ter percebido que o tema de hoje é adoração. Mas a ideia vai muito além de simplesmente cantar louvores. Com certeza. Prepare-se para desafiar algumas das suas ideias sobre o que significa realmente adorar a Deus. Já começamos com um confronto direto de Jesus com os fariseus em Mateus 15. Eles eram super apegados às tradições. Mas Jesus os questiona, mostrando que às vezes a tradição pode se tornar um obstáculo para a verdadeira obediência a Deus. É como se ele estivesse nos alertando para não usarmos a religião como uma máscara, né? Sim, essa passagem nos leva a refletir sobre a hipocrisia. Jesus usa um exemplo bem cotidiano, o de honrar pai e mãe. Os fariseus usavam a desculpa do corban, uma espécie de oferta dedicada a Deus, para se esquivarem da responsabilidade de cuidar dos pais. Mas Jesus deixa claro, a tradição não pode ser usada para invalidar os mandamentos de Deus. É como se ele dissesse de que adianta toda essa demonstração externa de religiosidade se o coração está longe de mim. Me faz pensar em quantas vezes nós também podemos priorizar costumes e práticas religiosas em vez de buscar uma conexão genuína com Deus. Nossa, é verdade. E essa questão do Corban me fez pensar em como às vezes usamos justificativas espirituais para evitar responsabilidades. Já aconteceu com você? Muitas vezes. Tipo, usar a fé como desculpa para não ajudar alguém. Ou para não se posicionar diante de uma injustiça. Com certeza. É uma armadilha fácil de cair usar a fé como escudo para o comodismo ou até mesmo para a omissão. A verdadeira fé nos impulsiona à ação, ao amor, à compaixão. E por falar em coração, a leitura de hoje destaca a importância de guardá-lo, como diz em Provérbios 4.23. Sim. Mas me explica uma coisa, essa ideia de guardar o coração, ela me intriga. O que significa exatamente isso? É interessante como, tanto na cultura hebraica quanto na grega, o coração representa muito mais do que apenas sentimentos. É a sede do intelecto, da vontade, o núcleo do nosso ser. Então, guardar o coração não é só sobre evitar se machucar emocionalmente. Não. Mas sobre proteger a essência de quem somos. Exatamente. É sobre blindar nosso interior contra tudo aquilo que pode nos corromper, que pode nos afastar de Deus e do nosso propósito. É sobre cultivar pensamentos, sentimentos e ações que estejam alinhados com a vontade dele. E quando voltamos para Mateus 15, percebemos que Jesus está realmente preocupado com a intenção por trás das nossas ações. A adoração verdadeira precisa fluir de um coração alinhado com Deus, não de rituais vazios. Entendi. É sobre ter uma fé genuína, que se reflete em como vivemos. Isso. Em como tratamos as pessoas. É sobre coerência. Exatamente. E é aqui que a história de Abraão e Isaque em Gênesis 22 entra de forma poderosa. A ordem de Deus para Abraão sacrificar seu filho é um teste de fé extremo. Imagina a angústia de Abraão, a luta interna que ele deve ter enfrentado. Sem dúvida. É uma história que nos confronta. Nos faz questionar os limites da obediência e da fé. Confesso que fico um pouco perturbada com essa história. Por que Deus pediria algo tão terrível? É uma pergunta que muitos se fazem, mas veja a intenção aqui não é justificar qualquer tipo de sacrifício humano, mas destacar a obediência radical de Abraão, que confiou em Deus mesmo, diante do absurdo do incompreensível. Então essa história nos ensina sobre a importância de confiar em Deus mesmo quando não entendemos seus planos. Exatamente. É sobre entregar o controle, crer que Deus tem um propósito maior, mesmo quando as coisas parecem injustas, sem sentido. E essa confiança, essa entrega total à vontade de Deus é o que define a verdadeira adoração. Me fez pensar em quantas vezes questionamos. Deus reclamamos as dificuldades. É um embate poderoso para entregarmos nossas ansiedades e confiamos que Ele está no controle. E a fé de Abraão ecoa em um dos pontos do Você tem acesso, que fala sobre o amor demonstrado por Abraão ao estar disposto a sacrificar Isaque. É um paralelo com o amor de Deus ao sacrificar Jesus. Sim, o sacrifício está presente em ambas as histórias, mas as motivações são completamente diferentes. Enquanto os fariseus usavam o corban como pretexto para negar ajuda aos pais, Abraão estava disposto a abrir mão do seu bem mais precioso em obediência a Deus. É um contraste poderoso entre o egoísmo e a entrega total. Entendi. É como se a história de Abraão nos desafiasse a ir além dos nossos interesses pessoais e a colocar Deus em primeiro lugar, mesmo que isso implique em renúncias e sacrifícios. Exatamente. A verdadeira adoração muitas vezes nos tira da zona de conforto e exige que abramos mão de vontades e desejos para seguir a vontade de Deus. E é nesse processo de entrega que somos moldados, transformados. E como podemos cultivar essa fé genuína, essa disposição para seguir a Deus de todo o coração? O Fê tem acesso. Nos dá algumas dicas. Com certeza. Ele nos lembra da importância da palavra de Deus em nossas vidas.
Não basta apenas ler a Bíblia por obrigação. É preciso internalizar os ensinamentos, permitir que a palavra transforme nossos corações e se manifeste em nossas ações. É verdade. Mas às vezes a leitura da Bíblia pode parecer um pouco intimidadora, né? São tantos livros, tantos ensinamentos. Por onde começar? Entendo. Mas o Você Tem Acesso nos apresenta 5 passos para uma leitura mais proveitosa da Bíblia. São eles: aprender, alegrar-se, conservar, praticar e perseverar. Gostei dessa estrutura. Parece bem prático. Mas me explica melhor cada um desses passos. Claro, aprender significa ir além da simples leitura e realmente buscar entender o contexto histórico, o significado dos textos. Então não é só ler por ler, Não, mas se aprofundar no significado daquilo que estamos lendo. exatamente. É como se estivéssemos desvendando um mapa que nos leva a um tesouro precioso. Interessante essa analogia. E qual o próximo passo? Alegrar-se. É sobre encontrar prazer na leitura da Bíblia, reconhecer a beleza e a sabedoria contidas na palavra de Deus. Às vezes focamos tanto em cumprir a leitura que esquecemos de realmente apreciar a beleza do texto, né? Sim, é como se estivéssemos degustando um banquete delicioso, apreciando cada sabor, cada aroma. Entendi. E qual seria o próximo passo? Conservar. É sobre guardar os ensinamentos em nossos corações, meditando sobre eles ao longo do dia, permitindo que eles influenciem nossas decisões, nossas atitudes. É como se estivéssemos assimilando o alimento, permitindo que ele nos nutra e nos fortaleça. Perfeito. E a partir daí vem a prática, que é o passo mais importante. É quando colocamos em ação que aprendemos, permitindo que a palavra de Deus influencie nossas decisões, nossos relacionamentos. É hora de colocar a mão na massa, né? Deixar a fé sair do papel e se tornar viva em nossas vidas. Exatamente. É como se estivéssemos construindo uma casa tijolo por tijolo com base nos ensinamentos que recebemos. E finalmente temos a perseverança. A caminhada cristã não é fácil, haverá momentos de dúvida e de tentação. Mas é preciso se apegar à palavra de Deus, buscando força e orientação em seus ensinamentos. É sobre não desistir no meio do caminho, né? Mesmo diante das dificuldades, continuar buscando a Deus e seus ensinamentos. Exatamente. É como se estivéssemos correndo uma maratona com a certeza de que a linha de chegada nos espera e que a recompensa valerá todo o esforço. Oh, que jornada incrível essa que a leitura da Bíblia nos proporciona. Mas e você, como você se relaciona com a leitura da Bíblia? Como você coloca esses 5 passos em prática? A leitura da Bíblia se tornou um momento essencial no meu dia a dia. É através dela que me conecto com Deus, encontro paz, sabedoria e direção para minha vida. Me esforço para aplicar cada um desses passos, buscando aprender, me alegrar, guardar os ensinamentos, colocá-los em prática e perseverar na fé. É um processo constante de aprendizado e crescimento. Que legal ouvir isso. E você que está nos acompanhando, como você se relaciona com a leitura da Bíblia? Como você busca aplicar os ensinamentos em seu dia a dia? Fica essa reflexão para você. Mas antes de continuarmos com essa conversa, vamos fazer uma pausa para respirar e já voltamos com mais insights aqui no Acesso 365. Estamos de volta para continuar nosso mergulho profundo aqui no Acesso 365, explorando a conexão entre fé e vida cotidiana. Exatamente. E pensando na nossa conversa sobre Mateus 15. Me chama a atenção como essa passagem, mesmo escrita há tantos séculos, ainda é tão relevante para os dias de hoje. A crítica de Jesus à hipocrisia dos fariseus que priorizavam tradições humanas em detrimento da palavra de Deus é um alerta para nós também, né? Sem dúvida. É impressionante como a natureza humana se repete ao longo da história. É fácil cairmos na armadilha de seguir regras e costumes religiosos sem realmente viver a essência do Evangelho, sem deixar que a fé transforme nossos corações. É como se a gente se acomodasse, sabe? Cumprindo uma lista de tarefas religiosas para ficar em paz com Deus, mas sem realmente buscar um relacionamento genuíno com Ele. Compreendo o que você quer dizer. É como se a gente se preocupasse mais com a aparência da fé do que com sua essência. E o texto de Mateus 15 destaca isso de forma bem clara, né? Vemos que o problema não era a tradição em si, mas a forma como ela é usada para invalidar os mandamentos de Deus. Honrar pai e mãe é um princípio fundamental. E usar o Corban como desculpa para negligenciar essa responsabilidade era distorcer o verdadeiro significado da fé. Sim, é como se estivessem usando a religião como um escudo para se protegerem da responsabilidade do compromisso com o próximo. E essa distorção, essa ênfase em práticas externas em detrimento da transformação interior ainda é muito presente e hoje em dia, não acha? Com certeza. Quantas vezes vemos pessoas preocupadas com aparências, com o cumprimento de rituais, mas sem um compromisso genuíno com a justiça, a compaixão e o amor ao próximo, que são a essência do Evangelho. É verdade, a gente vê isso o tempo todo, né? Pessoas que se dizem religiosas, mas que no dia a dia agem com egoísmo e intolerância, julgando os outros. Me faz questionar isso. Qual é o sentido da fé se ela não nos leva a sermos pessoas melhores, mais justas, mais amorosas? É uma pergunta fundamental.
A fé autêntica se manifesta em atitudes concretas e em um esforço constante para viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. E isso implica em questionar tradições, costumes e até mesmo nossos próprios comportamentos à luz da palavra de Deus. Mas e como fazer isso? Como ter certeza que estamos no caminho certo, de que nossa fé é genuína? Acredito que a resposta esteja na busca constante por Deus, na leitura da sua palavra, na oração, na comunhão com outros cristãos. É nesse processo que somos moldados, transformados, que aprendemos a discernir o que é essencial na fé. E por falar em questionar a história de Abraão e Isaac, nos leva a um nível ainda mais profundo de reflexão sobre a obediência e a fé. A ordem de Deus para Abraão sacrificar seu filho é um dos episódios mais complexos e desafiadores da Bíblia. Com certeza. É uma história que nos confronta, que nos leva a questionar os limites da fé e da obediência. Você falou sobre a obediência radical de Abraão, mas confesso que ainda não consigo entender totalmente essa história. Para mim, ela parece meio cruel. Como Deus poderia pedir algo assim? É compreensível sua inquietação. A história de Abraão e Isaac nos coloca diante de um paradoxo. Por um lado, ela nos mostra a disposição de Abraão de obedecer a Deus de forma absoluta mesmo, diante de um pedido que desafia a lógica e a própria natureza humana. Por outro lado, ela nos confronta com a questão do sofrimento, da dor, da aparente irracionalidade da vontade divina. Entendi. É como se essa história nos levasse ao limite da compreensão humana, nos fizesse confrontar o mistério da fé. Exatamente. É importante lembrar que a intenção aqui não é justificar qualquer tipo de sacrifício humano, mas sim destacar a obediência radical de Abraão, que confiou em Deus mesmo diante do absurdo. É uma história que nos desafia a ir além da nossa zona de conforto, a questionar nossos próprios limites e a profundidade da nossa confiança em Deus. E como lidar com essa angústia, com essa sensação de que a vontade de Deus pode às vezes parecer incompreensível ou até mesmo injusta? Acho que a resposta está na fé, na certeza de que Deus está no controle mesmo quando não entendemos seus planos. Abraão não questionou, não tentou negociar, ele simplesmente obedeceu mesmo sem entender completamente o propósito de Deus. E no final, Deus o honrou por sua fidelidade. É um exemplo extremo de fé, né? Me faz pensar se eu seria capaz de tamanha entrega. Acredito que todos nós, em algum momento da vida, somos chamados a confiar em Deus em meio à incerteza ou sofrimento. A história de Abraão nos ensina que mesmo diante do que parece impossível, Deus é fiel e está conosco. E que essa fidelidade, essa confiança em Deus é o que nos sustenta nos momentos difíceis, né? Sim. E o desfecho da história reforça a ideia de que Deus não deseja sacrifícios humanos, mas sim um coração disposto a obedecer. O anjo impede Abraão no último momento e um carneiro é oferecido em lugar de Isaac. É um símbolo poderoso da misericórdia de Deus e do seu amor incondicional pela humanidade. É como se Deus estivesse nos dizendo: eu não quero o seu sofrimento, mas sim a sua entrega e a sua confiança. Exatamente. E essa entrega se manifesta na disposição de obedecer à sua vontade mesmo quando ela parece incompreensível. Me fez lembrar daquela frase. Se você quer fazer Deus rir, conte a ele seus planos. Às vezes a gente se apega tanto aos nossos planos, às nossas vontades, que esquece de que Deus pode ter algo muito maior reservado para nós. Com certeza. E a história de Abraão nos convida a abrir mão do controle, a confiar que Deus está no comando e que ele nos conduzirá pelo caminho certo, mesmo que esse caminho seja diferente do que imaginávamos. É um aprendizado constante, né? Abrir mão do ego, da necessidade de controlar tudo e se entregar à vontade de Deus. Sem dúvida. E essa entrega, essa confiança em Deus se fortalece quando cultivamos um relacionamento íntimo com Ele por meio da sua palavra. E por falar em palavra de Deus, como a gente conecta a história de Abraão com aqueles 5 passos para a leitura da Bíblia que a gente viu no Você Tem Acesso? Que bom que você lembrou. Aprender a alegrar-se, conservar, praticar e perseverar na palavra de Deus. São passos essenciais para que a fé se torne um estilo de vida e não apenas um conjunto de regras. E como a gente pode aplicar esses passos na prática no dia a dia? Por exemplo, ao lermos a história de Abraão, podemos nos perguntar: o que essa história me ensina sobre Deus? Sobre a fé? Sobre a obediência? Essa é a etapa de aprender. Entendi. É como se estivéssemos extraindo lições aprendizadas da história. Exatamente. E ao mesmo tempo podemos nos alegrar com a fidelidade de Deus, com a sua misericórdia. Ou seja, reconhecer as bênçãos de Deus mesmo em meio às dificuldades. Isso mesmo. E em seguida podemos conservar esses ensinamentos em nossos corações, meditando sobre eles ao longo do dia, permitindo que eles influenciem nossas decisões, nossas atitudes. É como se a gente estivesse ruminando a palavra de Deus, assimilando seus nutrientes. Perfeito. E a partir daí vem a prática, que é o momento de colocar em ação o que aprendemos, de deixar que a palavra de Deus se traduza em atitudes e em comportamentos.
É a hora de mostrar na prática o que a fé significa para nós, né? Exatamente. É. E, finalmente, a perseverança que nos lembra que a caminhada cristã não é fácil, que haverá momentos de dúvida, de tentação. Mas que precisamos nos manter firmes na fé, buscando força e orientação na palavra de Deus. Exatamente. Esses 5 passos nos ajudam a internalizar os ensinamentos da Bíblia, transformando-os em atitudes e comportamentos. A palavra de Deus se torna um guia para nossas decisões, um consolo em momentos difíceis e uma fonte inesgotável de sabedoria e inspiração. E quando permitimos que a palavra de Deus nos molde, a adoração se torna algo natural, que transborda do nosso interior e se manifesta em todas as áreas da nossa vida. E essa é a beleza da fé cristã. Ela nos convida a uma transformação profunda que começa no coração e se irradia para o mundo ao nosso redor. E para aprofundarmos ainda mais nessa jornada de fé, o Você Tem Acesso oferece um plano de leitura bíblica anual, que nos ajuda a mergulhar nas escrituras de forma sistemática, explorando diferentes livros e temas ao longo do ano. É uma ferramenta incrível para quem deseja conhecer a Bíblia de forma mais completa e aprofundar seu relacionamento com Deus. Sem dúvida. É como se tivéssemos um mapa que nos guia pelas escrituras, nos ajudando a descobrir tesouros escondidos. E você, como tem sido sua experiência com a leitura bíblica? Tem sido transformadora. A cada dia descubro novas riquezas na palavra de Deus, aprendo mais sobre seus planos e me sinto mais conectado a Ele. Que legal ouvir isso. Eu também tenho me dedicado mais à leitura da Bíblia ultimamente, confesso que tem sido um bálsamo para minha alma. Em meio a tantas incertezas e desafios, a palavra de Deus me traz paz, esperança e direção. E essa é a maravilha da Bíblia. Ela é a palavra viva de Deus capaz de nos transformar e nos conduzir a uma vida plena de significado e propósito. É como se a gente encontrasse um oásis em meio ao deserto, né? Perfeito! E você que está nos acompanhando nessa jornada aqui no Acesso 365, como tem sido sua experiência com a leitura da Bíblia? Que Deus tem falado ao seu coração. Compartilhe conosco suas reflexões, suas dúvidas e suas experiências. E lembre-se, você não está sozinho nessa caminhada. Estamos juntos buscando conhecer a Deus e viver de acordo com sua vontade. E para continuarmos essa conversa inspiradora, vamos fazer mais uma pausa rápida e já voltamos com a última parte do nosso mergulho profundo aqui no Acesso 365. E voltamos para o nosso mergulho profundo aqui no Acesso 365. Nossa conversa de hoje me fez pensar muito sobre a importância de ter uma fé autêntica, que vá além dos rituais e costumes, sabe? Pois é. A gente começou falando da crítica de Jesus aos fariseus em Mateus 15. E essa passagem realmente me fez refletir sobre como, às vezes, a gente pode se apegar a tantas tradições que acaba se esquecendo do essencial, daquilo que realmente importa para Deus. É verdade. Esses rituais, costumes, podem até ter a sua importância, mas não podem se tornar um fim em si mesmos, né? A essência da fé está na transformação do coração, na busca por um relacionamento genuíno com Deus, que se reflete no nosso dia a dia, na forma como a gente trata as pessoas, as nossas ações. E a história de Abraão? Nossa, que exemplo poderoso de fé e obediência, né? Confesso que no início eu fiquei meio chocada com a ordem de Deus para ele sacrificar Isaac. Mas depois entendi que a história vai muito além disso. É sobre confiar em Deus mesmo quando a gente não entende os planos dele. É sobre entregar o controle a ele. E crer que ele tem um propósito maior para nossas vidas. Exatamente. É sobre reconhecer que Deus está no comando. Que ele sabe o que é melhor para a gente. Mesmo quando as coisas parecem difíceis, injustas, sem sentido. E essa confiança em Deus nos liberta do medo, da ansiedade, nos permite viver com mais paz, serenidade. E falando em encontrar paz e serenidade, lembrei dos 5 passos para a leitura da Bíblia, que a gente viu no... Você tem acesso. Aprender a alegrar-se, conservar, praticar e perseverar. Que estrutura incrível, né? Com certeza. São passos simples, mas que fazem toda a diferença na nossa jornada de fé. Esses passos me fizeram pensar em como a leitura da Bíblia pode ser muito mais do que apenas um dever religioso, sabe? Pode ser uma experiência transformadora. Um momento de conexão com Deus, de aprendizado, de crescimento pessoal. É verdade. É como se a gente abrisse uma janela para o céu e deixasse a luz de Deus iluminar nossos corações, as nossas mentes. E cada um desses passos nos ajuda a aprofundar essa experiência, né? A aprender. Nos convida a ir além da leitura superficial, a realmente se debruçar sobre o texto, buscando entender o contexto, o significado, a mensagem que Deus quer nos transmitir. Sim, e alegrar-se nos lembra que a palavra de Deus não é um fardo, mas um presente, uma fonte de alegria, de esperança, de consolo. É como se a gente estivesse saboreando um banquete delicioso, apreciando cada palavra, cada frase, cada ensinamento. E conservar nos ensina a guardar a palavra de Deus em nossos corações, a meditá-la dia e noite, a deixá-la moldar nossos pensamentos, as nossas atitudes. É como se a gente estivesse plantando uma semente que com o tempo vai germinar e dar frutos. E praticar é o momento de colocar em ação o que a gente aprendeu. Deixar que a palavra de Deus se torne viva nas nossas vidas. É a hora de arregaçar as mangas e mostrar na prática o que a fé significa pra gente. Exatamente. E finalmente a perseverança, que nos lembra que a caminhada cristã não é fácil,
que haverá momentos de dúvida, de tentação, mas que a gente precisa se manter firme na fé, buscando força e orientação na palavra de Deus. É como se a gente estivesse escalando uma montanha, com a certeza de que ao chegar no topo a vista será recompensadora. Que bela analogia! E para quem está nos acompanhando e quer se aprofundar ainda mais nessa jornada de fé, o Você Tem Acesso oferece um plano de leitura bíblica anual, além de reflexões diárias, devocionais. E muito mais. É uma oportunidade incrível de mergulhar nas Escrituras de forma sistemática e descobrir a riqueza da palavra de Deus. E você que está nos ouvindo, como tem sido sua experiência com a leitura da Bíblia? O que Deus tem falado ao seu coração? Compartilhe com a gente suas reflexões, suas dúvidas, suas experiências. Lembre-se, você não está sozinho nessa caminhada. Estamos juntos buscando conhecer a Deus e viver de acordo com a vontade dele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso. Curta, inscreva no canal, comente e compartilhe. Até a próxima!